um alarme, né? Será que vai, de fato, voltar? O Felipe tem tido bastante cuidado em relação a ele, aos minutos, quando pode, um jogo se decide, ele tenta tirar, mas o nível de jogo dele tem sido muito alto. E o Flamengo tem feito um trabalho todo especial, né, Felipe, com o Arrascaeta, né? Dá os parabéns aos preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, porque o trabalho que o Flamengo fez com o Arrascaeta é um trabalho que é o planejamento mesmo, né? Ali no início da temporada, você conseguir controlar a carga, controlar minutos de treino, fazer um plano mesmo para que ele chegue como ele está hoje, no seu nível físico. Ele não machucou no Flamengo, o Arrascaeta. Se ele foi tirado de um jogo, foi por conta de fadiga. Ele machucou na seleção uruguaia, né? No Flamengo ele não machucou. Então, dá parabéns mesmo ao setor de preparação física, que fez com que o Arrascaeta, você sabe que ele tem um nível físico e de ações de alta intensidade igual ao de 2019, sendo que 6 anos depois, e o Arrascaeta depois de uma operação também, isso é muito bom. E também dá parabéns ao Arrascaeta pelo profissionalismo de se cuidar e buscar e melhorar fisicamente, por isso que ele já é muito craque. E tem uma outra coisa, né? Ele vai tirar o título do nosso querido Dodô daqui a pouco de artilheiro dos gols bonitos, né? Porque tá proibido fazer gol feio pro Arrascaeta, né? Não tem como. Ele só fez golaço até agora, não teve um gol feio. Olha lá, é só chapada, acertando os cantos. A facilidade. Um mais bonito do que o outro. A facilidade que ele tem para terminar a jogada. Terminar a jogada. Que facilidade. Teve uma época que se falava muito da questão da dificuldade do Flamengo de fazer gol. No jogo com o Grêmio, o gol dele parece que, já que o Flamengo não está finalizando, ele termina com um passe para a rede, né? A finalização dele parece um passe para a rede. O gol do Vitória também, a mesma coisa, foi assim. Também. Um golaço, tá jogando muito. E depois do Deu Bom, tem o Deu Bonito, que também hoje é para um gol, para um jogador do Flamengo. Dá uma olhada na vinheta aí, ó. Às vezes, né? 2 gols de Pedro. E quase já fez um gol espetacular. Quase fez um golaço, né? Uma jogada individual, passando por todo mundo ali na defesa do Corinthians. Esse de muita... foi muito sagaz ali, né? Já bateu de canhota, que nem é a melhor dele, né? Às vezes o atacante ali poderia tentar ajeitar para a direita, né, Felipe? Para ter mais confiança. Ele não, pegou de canhota, chegou, já mandou para a rede para fazer o gol. E vai ajudar bastante o Flamengo aí se conseguir se manter saudável, né? Esse gol aí agora que ele perdeu, golaço, né? Ele já tinha a senha depois que dá a caneta. Depois que tu dá uma caneta, tu tem a senha para fazer o que você quiser. Ele tinha que ter cavado agora ali no Hugo para se tornar mais bonito. Mas o Pedro foi um jogador... É que ele tem que dar uma cavada com a lado de fora do pé. Ele podia fazer o que ele quisesse ali depois daquela jogada. Mas o Pedro é o jogador que o Flamengo precisava. Assim, eu até escrevi hoje na minha coluna no jornal o Globo, quase sempre assim, nesse momento do Flamengo de alta, que já dura algumas temporadas, que se fixou ali como um dos grandes vencedores do futebol brasileiro, é normal se lembrar do início dessa época e se lembra de 2019. Um dos tantos diferenciais daquele time de 2019 é que o setor ofensivo tinha 4 jogadores que, no padrão do futebol brasileiro e sul-americano, eles eram muito acima da média e no auge físico, né? Porque as idades deles os colocavam no auge físico, dos 23 anos na época do Gabigol aos 30 do Everton Ribeiro, recém-completados. Então, isso foi 19, 20, 21, 22. Hoje, se você olha a composição do elenco do Flamengo, o Flamengo tem uma concentração de jogadores que, para mim, são bem acima da média do padrão brasileiro. Zaga, volantes, bons, se você considerar o Alexandre, muito bons laterais. O setor ofensivo do Flamengo, para mim, como de fato extra-classes, ele tem 2 jogadores. Pedro e Arrascaeta. Né? Os demais são bons atacantes, alguns ótimos atacantes. Mas os jogadores que, se você comparar com os grandes momentos recentes do Flamengo, extra-classes, capazes de ganhar jogos à base do seu talento, são esses 2. Então, para mim, o Flamengo tem um elenco para disputar tudo, em qualquer circunstância. Mas o teto do time está intimamente ligado à capacidade de decidir jogos, de transformar a superioridade em gols, de acordo com Pedro, com o que será
com o que vai acontecer com o Pedro Arrascaeta nas próximas semanas. Porque o Pedro parece plenamente recuperado, mas voltou de uma cirurgia de joelho, sempre você vai ter controle também. Com um controle e uma atenção. E o Arrascaeta, que vem em algumas temporadas, desperta algumas preocupações em relação à parte física. Eles permanecendo, quanto mais eles permanecerem bem, mais o Flamengo, para mim, se coloca definitivamente como um grande candidato. O Flamengo foi o grande time dessa rodada, pelo menos na minha opinião, o grande time dessa sexta rodada. E a gente preparou aqui, né, Felipe? Você separou alguns lances para a gente mostrar sobre algo que tem se repetido no time do Felipe Luiz, né? O time do Flamengo ele vai sempre ter posse, né? O Flamengo vai sempre enfrentar times com linha baixa, marcando também muitas das vezes individualmente. E o Flamengo de hoje, ele joga muito em terceiro, quarto homem. E é isso que a gente vai ver no vídeo agora. O Flamengo que consegue as movimentações, consegue buscar. E a gente viu isso agora no segundo gol do Flamengo, com primeiro escaneando, né? O Pulgar, eles... Se puder soltar? Vamos lá? Ó, tá aqui o Pulgar, tá olhando. Chamaria atenção, perdão, Felipe. O Arrascaeta aqui já levou o Carrilho para fora, abrindo espaço aqui na região central, e aí vem a dinâmica de terceiro homem. A gente uma vez falou aqui na Copa América que a seleção brasileira não conseguia sair de uma pressão e faltava dinâmica de terceiro homem. O que é a dinâmica de terceiro homem, né? É você, para ilustrar, o objetivo é fazer a bola chegar ao Arrascaeta. Mas você busca o homem mais distante, que está de costas, para acionar o homem mais próximo de frente. Então, ó, passe do Pedro para acionar o homem que está de frente. E a movimentação do Arrascaeta faz com que ele receba a bola em condição de finalizar mesmo as jogadas. E aí, esse é o estilo de jogo do Flamengo. Começou no primeiro jogo contra o Volta Redonda, no Carioca, e esse é o estilo de jogo do Flamengo. Movimentação dos jogadores sem bola. E quem tem bola sabe o que faz, porque a movimentação ela vem sempre do jogador de encontro com a bola. Por exemplo, agora o Léo Ortiz vem, o Pedro sai no meio dos jogadores. Aqui o Pedro. E esse aí é o terceiro, quarto. E vai ter o terceiro e quarto. Terceiro e quarto. Isso. É o Flamengo de hoje. Porque, na verdade, se a gente pensar, para o Léo Ortiz fazer a bola chegar, ao Pulgar que está de frente, ele tem um adversário no meio. O jogador que vem em apoio, no caso o Pedro, ele permite a linha de passe para acionar o volante de frente. É o terceiro homem. Em tese aqui é o primeiro homem, o segundo homem e o terceiro homem. Só que como o Pedro deixou espaço lá na frente, alguém foi atacar o espaço. No caso, é o Arrascaeta. E é isso que mais me chama a atenção. Arrascaeta entrando para finalizar dentro da área. Aí você vai ver muitas das vezes também o Pulgar. Ele não se prende à posição. Os jogadores sabem o que faz com e sem bola. E isso é um time organizado. Porque aí, mais uma vez, aí sai um gol do Flamengo. O objetivo, em tese, aqui é acionar o Arrascaeta de frente. Só que o Arrascaeta está nessa posição e marcado. O que se faz? Aciona o homem mais distante para a bola chegar no mais próximo. Ó. Cebolinha, né, que faz aqui isso é do Gemerson, né? O lance do segundo gol do Flamengo contra o Grêmio. Faz o apoio, o Arrascaeta... Já foi. Terceiro homem, passe do De La Cruz, primeiro homem, segundo homem, o Cebolinha, terceiro homem, o Arrascaeta. E a gente vê movimentações no centro do campo, no lado direito, do lado esquerdo, ou seja, é treinado o tempo inteiro. O Flamengo tem isso como qualidade. Atrair a equipe adversária, que está num bloco baixo. Olha lá, de novo. Aqui tem uma outra característica, que o homem está aberto, né? Em tese, o objetivo é fazer a bola chegar no Gerson, que tem um marcador cobrindo a linha de passe para ele. E olha o Plata lá fazendo o movimento. Aqui. A bola vai no segundo homem, que vai estar no lado esquerdo, que é o Michael. O Gerson ataca como terceiro homem. O Plata, em tese, aqui é o quarto homem, né, na dinâmica. Para fazer o gol do Flamengo contra o Juventude. Para você ver que não é por acaso, é padrão, né? É padrão. Você separou mais um, né? Eu separei alguns aí. Aqui. Contra o Vasco. Também é a mesma coisa. Terceiro, quarto homem do lado do campo. Isso. Do lado do campo, quem entra na área para finalizar é o Gerson. Gerson vindo de trás. Ou seja... Trabalho, né? Indifere se você é meia, se é volante. Só trabalho, né? Trabalho de qualidade, né?
E difere. Trabalhar, todo mundo trabalha, vai pro treino todo sim, dia. claro. Trabalho de qualidade. Isso aí não importa se você é volante, se é meia, se é ponta, se é lateral. Se você fizer a movimentação, todos estão incluídos naquilo do Flamengo. Nesse Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, ele conseguiu fazer com que os jogadores, para mim que é o mais difícil, que estive dentro do campo, obviamente, é fazer com que os outros jogadores entendam que jogar sem bola também é muito importante. E esse Flamengo joga em terceiro, quarto homem. Esse é o futebol moderno que a gente tanto cobra. Esses lances que o Felipe separou, é porque também chama muito a atenção lances que terminam em finalização ou terminam em gol, mas essas dinâmicas o Flamengo usa muito para saída de bola quando está pressionado. E é por isso que tantos times que foram pressionar o Flamengo terminaram cedendo muito espaço às costas, porque qualidade técnica dos defensores, que tem, além de tudo, tem muito trabalho, né? As linhas de passe se oferecem, as dinâmicas de terceiro homem tão trabalhadas para você encontrar um homem vindo em apoio. Você tem o volante marcado, vem um jogador, eventualmente. O Pedro vai dar muito essa opção, porque o Pedro é um eixo em torno dele, o ataque pode girar. Oferece o apoio, aciona o volante vindo de frente. O Flamengo sai muito de pressão assim. E aí, eventualmente, alguém que está na ponta vai fazer a diagonal para receber esse passe adiantado, né? É bom de ver time bem treinado, né? A gente gosta. É bom de analisar também, porque quanto melhor o futebol, melhores as análises. Se você tem coisas interessantes a mostrar. Vocês até parecem bons comentaristas depois de ver isso aí. Deu essa impressão aqui, não que seja uma grande verdade. Nem sabia se tem coluna no Globo? Nem é grande coisa. Você tem coluna no Globo? Tem, mas não perde seu tempo. Eu vou começar a acompanhar agora. Você começou faz pouco tempo? Começou faz pouco tempo? Tem uns 9 anos só. 9? Então vou começar agora. Bom saber. Mansur, prestigia Mansur no Globo. Tem blog no GE também. Já que eu estou fazendo a propaganda, a gente faz... Isso aí, espetacular sempre. Carlos Eduardo Mansur. Olha, e a gente vai ter uma novidade hoje aqui. É a Escola de Grandes Atores do Troca de Passes. Não somos nós, né? Não. É isso aí, galera do Mengão. Flamengo rebentando aí no Campeonato Brasileiro, líder absoluto, merecidamente, né? O melhor ataque, melhor defesa do campeonato. Vamos até dar uma conferida aqui pra gente estar dando uma olhada, né, na tabela de campeonato. Próximo jogo do Flamengo quinta-feira, né, dia 1º. Jogo pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba. O Flamengo tem a melhor defesa e o melhor ataque. Quanto tempo a gente não via isso, né? Pode ser uma coincidência, apenas o início e tal, pode ser, né? O Flamengo acabou aplicando 2 sonoras goleadas aí. Uma de 6, né? 6-0 para cima do Juventude, onde poderia até ter sido mais, e essa em cima do Corinthians, que poderia ter sido mais ainda, poderia ter sido uma goleada maior do que a goleada para cima do Juventude. O Flamengo não sofre gols há 5 jogos sem sofrer gol. O último gol sofrido do Flamengo foi na derrota pelo Central Córdoba, né, onde o Flamengo fez um jogo meio estranho. Mereceu até essa vitória, mas acabou perdendo o jogo. O Central Córdoba nunca tinha visto um jogo nesse nível aí. O Central Córdoba, nível que eu falo, um time ter 22% de posse de bola e sair e vencer a partida ainda, né? Isso aí é algo raro de se acontecer no futebol.